A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos dar continuidade aos nossos devocionais, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje no capítulo 14, do versículo 43 a 50, que diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava a multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prenda-no e leve-o em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse, Estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Conforme vimos no último vídeo, Jesus entrou no jardim do Getsêmani angustiado, mas saiu dali firmemente decidido a entregar a sua vida nas mãos dos pecadores. Jesus, o Deus homem, está prestes a se tornar o Cordeiro sacrificado, seguindo fielmente os planos traçados desde a eternidade. E o que deve ficar claro para nós é que a maldade humana jamais pode frustrar os planos de Deus. Os homens maus, liderados por Judas, foram armados até os dentes com porretes e espadas para prenderem o nosso Senhor, como se ele fosse um bandido ou como se ele fosse um ladrão. Mas Jesus mostrou para aquela turma, bem para os seus discípulos, que o que estava acontecendo não era um improviso, não era um acidente de percurso, mas todas as coisas estavam acontecendo para que se cumprissem os planos eternos de Deus. Eles mal sabiam que no futuro poderia ser para o bem deles mesmos, especialmente depois da ressurreição, quando muitos destes poderão vir a crer em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, como o Cordeiro de Deus que vai tirar os seus pecados. Jesus vai revelar que seu reino não é deste mundo, seu reino é espiritual, que suas armas não são armas carnais. A hora da sua paixão chegou, mas ele só foi preso porque ele mesmo se entregou voluntariamente por amor a nós. Jesus é o autor da vida e ninguém pode lhe tirar a sua vida se ele mesmo não a entregar. A luta e agonia no jardim do Getsêmani havia terminado e agora Jesus estava experimentando a certeza de que estava fazendo a vontade do Pai. Quanto a Judas, ele era um dos 12, foi amado por Cristo, ouviu os ensinos de Jesus, viu seus milagres de perto e teve comunhão íntima com o Senhor, que chegou até a lavar os seus pés. Mas tudo isso não foi suficiente para Judas, que, dominado pelo pecado da avareza, deixou uma brecha aberta para Satanás entrar em sua vida, associando-se assim aos inimigos de Jesus para prendê-lo. Por isso, meus amados, cuidado com as brechas que podem estar deixando em suas vidas. Amém? Judas vai trair o seu Senhor, e a traição é uma das atitudes mais abomináveis que existem. O traidor é aquele que aparenta ser inofensivo, mas que se aproveita de uma situação próxima, íntima e de confiança. Na verdade, é um lobo disfarçado em pele de ovelha. Judas sabia que todas as tentativas até ali de prenderem a Jesus haviam fracassado. Por isso, o código do traidor seria um beijo. O beijo prolongado de Judas era para que a multidão tivesse certeza de quem deveriam prender. Provavelmente Judas pensou que Jesus ou seus discípulos reagiriam a esta prisão. Contudo, ele ainda não tinha compreendido que Jesus havia vindo exatamente para aquele momento, para a salvação dos pecadores. Judas trai a Jesus com um beijo, e o beijo era para ser um símbolo de respeito, de afeto e de amizade de um discípulo para com o seu mestre. Mas Jesus tirou sua máscara dizendo, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem?
Essa frase deve ter ficado marcada no coração de Judas, bem como na sua mente, e ele ficou a tal ponto que o levou a um grande remorso e, consequentemente, a sua morte vergonhosa. Enquanto Judas trai a Jesus com um beijo, Jesus o chama de amigo. E Jesus era amigo de pecadores, e graças a Deus por isso, porque mesmo não sendo como Judas, todos nós somos pecadores e carecemos da graça e da misericórdia de Jesus. Jesus, em amor, vai dar a última oportunidade para Judas se arrepender, para a salvação de Judas, mas ele estava cego, completamente obcecado e sendo usado pelo diabo, o qual ele havia permitido entrar em seu coração. Ruim para Judas, porque ele foi só um instrumento nas mãos de Satanás. Rapidamente ele foi descartado, ele foi tirado de cena e simplesmente ficou conhecido como aquele que traiu o seu mestre. Jesus está encarando sozinho os seus perseguidores, ele enfrenta sozinho, dando a sua vida para todos aqueles que o aceitam como único e suficiente, Senhor e Salvador das suas vidas. Nunca, jamais pereçam ou fiquem sozinhos. Quanto a Pedro, o dorminhoco do último vídeo, após falhar no Getsemane, agora vai falhar de novo. Vai se tornar o Pedro valente, para tentar mostrar ali o seu comprometimento com Jesus. Ele vai sacar uma espada e vai ferir um homem. Novamente ele vai falhar, porque dessa vez ele não ficou acordado em oração e não vigiou com Jesus. Pedro fez uma coisa tola e precipitada, atacando e decepando a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Atitude tola, porque nós não lutamos batalhas espirituais com armas físicas. Ele usou as armas erradas, no momento errado e com propósito errado. Jesus repreendeu Pedro, e se Jesus não tivesse restaurado a orelha de Malco, provavelmente nós teríamos ali 4 cruzes no Calvário e não somente 3. Diferente de Pedro, a falta de oração e vigilância dos demais discípulos transformou-se em medo e em covardia. Eles haviam prometido fidelidade restrita ao Senhor algumas horas antes, mas não entenderam como Jesus se entregou tão pacificamente, tão passivamente, então fogem assustados nas sombras da noite. A promessa deles falhou. Mas a boa nova, a melhor de todas as notícias, é que depois Jesus vai tomar a sua vida de volta na ressurreição. Essa passagem, mais uma vez, nos mostra que devemos olhar para nós mesmos. Infelizmente, é assim que muitos procedem diante das dificuldades. Muitos abandonam Jesus achando que estarão seguros neste mundo caído, cético e alienado de Deus. Mas, na verdade, o único refúgio seguro que nós temos é na presença gloriosa e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos outros se assemelham a Judas, até chamam Jesus de mestre, mas rejeitam seus ensinos e não recorrem à Bíblia para ouvir os seus mandamentos. Muitos beijam Jesus no domingo, mas durante a semana o traem com outras coisas, com outras pessoas e com outros ídolos. Demonstram até uma bela afeição externa nos cultos ou nas missas, mas esquecem do seu Senhor durante a semana, como se ele não existisse, ou como se pudessem viver independentes dele. Devemos mesmo querer ser parecidos com Jesus e agir como ele agiu, vigiando, orando e nos submetendo à vontade de Deus, sendo valentes, sem temor das angústias e das aflições que podem aparecer. Que o Espírito Santo nos conduza como bons discípulos nos mesmos passos do nosso Mestre. Assim como conduziu o próprio Pedro, que no futuro, já transformado pelo Espírito Santo, vai dizer em sua carta: para isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu no seu lugar, deixando-lhe exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então, se somos verdadeiros cristãos, nossa missão é orar, é buscar ao Senhor, é trabalhar muito para o reino de Deus, é pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, usando as suas redes sociais, usem seu trabalho, seus momentos em família para isso, e vamos transformar o mundo. E que Deus te ajude nessa missão,
e que te abençoe e te guarde em nome de Jesus.